Bom, e eu, por vinculação necessária, vou falar de direitos, e não só direitos, mas, vírgula, direitos humanos. Porque, e a palestra, e a conversa que eu terei com vocês hoje é a tentativa de combater um pouco ou trazer um filtro para as falsas informações, para os falsos critérios, para os fake direitos humanos que temos vivido. Nós temos tido muita organização no que diz respeito a termos franquias e até partidos políticos com o claro e o objetivo e declarado propósito de detonar direitos humanos. Nós temos tido ataques tremendos a organizações de direitos humanos, a falta de apoio financeiro para os organismos de proteção a direitos humanos e uma tremenda desqualificação. Não tenho nenhum medo de dizer, o Trump é um sujeito que desqualificou durante todo o seu governo as organizações internacionais de direitos humanos e tantos outros fazem isso, e nós temos, infelizmente, franquias, a gente vê na televisão, direto, franquias destinadas, pagas, para produzir violação de direitos humanos, desqualificando direitos de minorias, desqualificando direitos de vulneráveis, desqualificando direitos de pessoas que, de alguma forma, estão sob o jugo da lei ou estão, de alguma forma, sob o jugo, sofrendo a experiência do encarceramento ou coisa que o valha. Eu fiz um documentário há anos atrás, se chama Sem Saída, onde a gente abordava a questão do IASES aqui e como a questão socioeducativa é uma questão fundamental que eu peço a todos que compartilhem o like, deem o like lá e tal. É um documentário que mostra exatamente essa violação de direitos humanos dos socioeducandos e como eles sofrem com tudo isso e como eles, na verdade, são marcados para morrer. Todos os socioeducandos que estavam na rua em 2017, que passaram pelo IASES, morreram na greve da PM de 2017. Todos. Então, passar no sistema socioeducativo é comprar um bilhetinho para ser assassinado no Brasil. Então, nós temos aqui uma série de problemas relativos a direitos humanos. Franquias que dizem o tempo todo, desqualificando o termo, o conceito, dizendo que direitos humanos são coisas de vagabundos, direitos humanos são coisas de ladrões, direitos humanos leva para tua casa, e coisas que o valham. Então, isso me preocupa bastante, porque, professora Catarina, na minha forma de ver, me parece um certo retrocesso na nossa sociedade. De certa forma, os mais experientes aqui, como eu, a professora Catarina, nascemos logo depois do Baby Boom. Em 1950 houve o Baby Boom, não sei se todos sabem, jamais nasceram pessoas como nasceu em 1950, e a gente vê pessoas dessa geração que nasceram em 1950, elas não morrem, né? Já viram, né? Essas pessoas não morrem, né? Você vê o Milton não, mas eu assisti o show do Ney Matogrosso, ele está com 83 anos, com silhueta de 13, né? As pessoas, né? Essas pessoas. Então, é estranho que nós tivemos uma cultura, uma educação civilizatória no final do século passado, nós que fomos educados sob um processo civilizatório único na história da humanidade. Vejam vocês que nós, os alunos que chegam para nós, não conseguem imaginar a vida sem direitos. Os alunos que chegam para um professor árabe ou hindu não conseguem imaginar a vida com direitos.
Então, viver neste lugar, neste tempo histórico, 10 mil anos de sociedade, a compreensão de que temos direitos é uma compreensão muito recente. E é muito privilegiado termos direitos, é um privilégio muito grande termos a compreensão do que sejam direitos. E é por isso que não me espanta quando pessoas não compreendem o que é ter direitos humanos. Porque uma coisa é ter direito a dirigir um carro, porque passou no processo seletivo lá e está habilitado. Você tem o direito a dirigir carros. Mas é difícil a compreensão, às vezes, de que os direitos, humanos, são outra coisa para além desses, que não se comparam, que não se confundem com simples direitos. É comum nos nossos livros, nos nossos doutrinadores, tratarem direitos do mesmo tamanho, do mesmo peso dos direitos humanos. Isso me intriga bastante. Como pessoas que, como nós, foram criados num ambiente civilizado, produzimos tamanhos retrocessos, tamanhas resistências contra uma coisa, não sei se em função da nossa ingenuidade lá na Constituição de 88, parecia que agora vai. Parecia que agora vamos ser civilizados. E de certa forma, fomos. A democracia avança e tal, mas o danado dos direitos humanos não vai. As pessoas têm uma enorme resistência ao conceito de direitos humanos, à ideia de direitos humanos. E pessoas que foram criadas sob a batuta dos direitos humanos. O que mais me intriga é isso. Essa dificuldade de entendimento me chamou a atenção quando fazíamos o tal documentário. Temos aqui ex-alunas que participaram dos processos. A gente foi visitar o secretário de Justiça, que na época era Júlio Pompeu, e aí um jovem do sistema socioeducativo morreu. E aí, naquela comoção, foi o último, graças a Deus, foi o último que morreu desde então. E aí os alunos estavam lá e tal, e foi aquela comoção. E eu trazia bastante os inspetores para as aulas de direitos humanos e tal, e aí a reação dos pais dos nossos alunos quando souberam desse fato. Sai dessa matéria, não mexe com isso não, não mexe com o negócio de direitos humanos não, você não está estudando para isso, não vai cuidar disso não, vai estudar direito tributário, não vai ser promotor não, se eu estava falando, não vai ser promotor não. Mais de um aluno veio me mostrar os áudios da família mostrando isso. Eu fiquei impressionado com isso. Fiquei impressionado mesmo, assim, a resistência. E a gente fazia alguns trabalhos assim, de direito achado na rua e tal, em bairros periféricos. A Catarina participou lá em Iriri comigo disso e tal. Nas escolas, a gente conheceu muitas escolas aqui e tal. E aí, assim, isso me intriga muito. E aí eu penso que, assim, de alguma forma, a gente construiu os nossos modelos argumentativos e de pensamento muito em cima de dois aparelhos ideológicos que rondaram todo o século XX, que é o comunismo e o liberalismo. A gente tem na nossa Constituição várias marcas do liberalismo, né? Os direitos individuais, né? O apreço pela liberdade, a igualdade, o nojo por a resistência contra o arbítrio absolutista, a adoção federativa da forma de Estado. Enfim, nós temos muitas marcas e defendemos essas marcas. Colocamos esses direitos que são humanos, liberais, na nossa Constituição. Temos na nossa Constituição o outro lado hegemônico também, o outro, vou chamar aqui de edifício ideológico, socialista, comunista, mais à esquerda, do jeito que se queira dizer, talvez o mais correto, o materialismo. Também admitimos isso em nossa Constituição, os direitos coletivos, os direitos do trabalho, os direitos do lazer, que quase ninguém comenta como direitos, né, professora?
Eu estava conversando com o Hermes aqui há pouco e a gente dizendo que a gente não tem tempo para o ócio mais, né? O ócio é um direito, o lazer é um direito. Eu sou um cara que gosto muito do ócio, assim, eu não sou... ninguém produz muito perto do Zanetti, assim, né? A gente não dá para comparar muito. A inteligência artificial foi feita a partir do Zanetti, não, né? Ele já usava inteligência artificial antes que a coisa tivesse esse nome, né? Porque, assim, mas eu produzo pouco, eu sou um bom vivant, graças a, não sei se Deus, mas enfim. É, é, então, isso me faz pensar, assim, de que forma que isso produziu tamanho retrocesso, como a gente conseguiu isso, assim. Bom, e eu vou tentar abordar hoje a questão não a partir desses aparelhos ideológicos, assim. Eu vou tentar abordar hoje, talvez a partir de uma questão que a gente está impregnado, de uma questão que acabou de passar por nós, que é as Olimpíadas. A gente aprende no direito que direito vem a partir do poder, né? O poder de dizer o direito. Essa resposta nos satisfaz quase sempre. Por que um promotor pode iniciar um processo contra alguém? Que alguém lhe deu esse poder. Quem lhe deu esse poder? Uma Constituição que diz que o promotor tem esse direito. O professor falava de outorgados e interesses, né? Um juiz tem o direito de prender alguém, tem a obrigação de prender alguém quando comete um crime. E por quê? Porque uma Constituição disse que ele pode, o médico não pode, o juiz pode. Normalmente, a nossa curiosidade para aí. Isso, de certa forma, nos satisfaz. Isso, de certa forma, nos satisfaz. Na cultura jurídica, o direito deriva de uma norma constitucional. Isso significa dizer que se alguém tem o poder de fazer alguma coisa, é porque um ato formal outorgou esse poder. Outorgou esse poder. Mas e se a gente retroceder mais? Se a gente não se conformar com isso? Assim como aquele cientista que chega na célula e não se conforma só com o estudo da célula. Vai para dentro do próton, vai futucar o elétron, vai futucar o interior da célula, e os cientistas atuais vão na nanotecnologia buscar sabe lá o que dentro das células. E se a gente fizer isso na busca pelo poder, o poder de conceder, de outorgar direitos? A professora me instigou a isso. Se a gente pensar no poder enquanto norma abstrata, o que é poder? Bom, o que é poder dizer o que é direito? Durante 8.000 anos de sociedade, quem dizia o direito era o absolutista que estava no poder naquela época, naquele período histórico. Ou Deus, ou um tipo de rei qualquer. Veja que a gente tem até hoje uma matéria no direito chamada direitos reais. O que chama direitos reais? Direitos do rei. A gente não pensa sobre isso, né? Os direitos reais são os direitos do rei sobre a propriedade, né? Todas as formas de posse, propriedade, eram direitos do rei. Bom, o que faz mover a roda do poder, minha gente, o que faz um legislador constituinte originário produzir uma determinada norma de poder é o movimento. Lembra da física? Poder é força em movimento. Força em movimento. Poder é força em movimento. Anotem isso.
algum mecanismo aciona um movimento que produz poder. Pois bem, o mecanismo que quebra a inércia da vida, que faz girar a roda do poder, é o mecanismo jurídico. Afinal, são os mecanismos jurídicos que produzem os direitos na sociedade ocidental. A gente não pensa no mecanismo jurídico como algo que movimenta. A gente pensa no mecanismo jurídico normalmente como algo que é dado, como estagnado, mas é ele que movimenta o poder. O direito é dado por alguém quando o mecanismo jurídico acionou aquele direito. O namorado não tem direitos sobre a namorada, e o contrário. Por quê? Porque não teve um mecanismo jurídico que acionou os direitos dos namorados, das namoradas. O casado tem direitos com a casada e o contrário, porque houve um mecanismo que acionou e criou o direito do casamento para as pessoas que são casadas. E o que justifica o método jurídico? Todo método tem que ser justificado. Por que eu vou começar a treinar desse jeito, este método? A fazer deste jeito? O que justifica o método jurídico é a verdade. O elemento justificador da norma de direito é a verdade. Só existe um método jurídico para se alcançar alguma verdade. Não existiria um método se não existisse um em si mesmo chamado verdade. E aqui, quando eu digo um em si mesmo chamado verdade, é uma discussão enorme lá de Sócrates e Platão sobre isso. Portanto, os mecanismos jurídicos são instrumentos que propõem um ritual que materializam algo abstrato. De um mundo irreal, algo se torna abstrato. O que é a verdade para você? É um pensamento abstrato. O que é a verdade nos autos do processo? É algo materializado. Um promotor pensou no seu processo cognitivo, A culpou B, A matou B e merece ser preso. A condenação final é uma coisa abstrata, um pensamento abstrato, uma hipótese, uma cogitação que um promotor, um delegado, cogitou e produziu, estabeleceu a partir de um método uma coisa real. Qual a realidade? O sujeito vai para a cadeia. O método que transfere realidades, abstrações para a realidade. De novo, a expressão realidade é aquilo que é do rei. De novo. Muito bem. Eu sei que eu estou enchendo vocês com filosofia, mas daqui a pouco a gente entra na parte que vai interessar. Portanto, a base, a sustentação do poder abstratamente considerado é amparado pela relação poder, verdade e norma. Não é por outro motivo que todo o nosso ordenamento processual busca uma verdade, ainda que seja uma verdade processual e fictícia. A gente tem lá prescrição, decadência. De fato, o cara não abdicou do direito de entrar com uma ação, mas a verdade processual acredita que ele abdicou do direito de entrar com a ação. É uma inverdade que se torna verdade processual. E a gente vai usar a aferição da verdade como legitimadora dos direitos humanos. Todos que me antecederam aqui falaram sobre a confusão, o PGR, o Dr. Francisco, falou da confusão que muitas vezes os discursos acerca dos direitos humanos produzem na sociedade. É comum a recusa de direitos humanos por pessoas comuns na sociedade. Como é que a gente pode tentar desqualificar as afirmações pejorativas e mentirosas acerca dos direitos humanos?
Como? Professora leu que eu participo bastante de um grupo de biopolítica, esse é um outro conceito que a gente pode conversar em outra ocasião. E eu vou usar um método que Foucault fala em um livro que eu recomendo a todos, é um livro grosso, sim, requer uma certa disciplina, O Cuidado de Si, a Hermenêutica do Sujeito. Direitos humanos trata do sujeito de direitos, vírgula, humanos, da relação sujeitos e direitos. E o caminho que Foucault escolhe para tratar do sujeito de direitos, que é a grande inovação, por que na parte oriental do mundo as pessoas não têm direitos, e de uma maneira geral, e na parte ocidental? Nós somos sujeitos de direitos, compreendemos esse conceito. O hindu, desde mesmo a Constituição de 66 já ter abolido o sistema de castas, em muitos lugares ainda atualmente, existe o sistema de castas no interior da Índia. Porque a palavra sujeito de direitos, a expressão direitos, não faz qualquer significado no interior de culturas orientais. É muito difícil, assim como para nós é difícil não compreender, não imaginarmos um mundo sem direitos. Para muitas culturas é difícil compreender um mundo com direitos, porque ter direitos é uma rebeldia contra o destino traçado, contra Deus, por exemplo, na teocracia. Então, não faz sentido se temos ter direitos, se temos que ser obedientes a Deus. E Foucault percebe, ele é um grande estudioso, naturalmente, um grande historiador, que tem uma linha contínua nos escritos mais antigos, e quem quiser estudar filosofia grega, pegue os textos que ele recomenda ali. Uma linha contínua, Foucault morreu em 74, se eu não me engano, de lá até aqui. Ele diz, se tem uma coisa que atravessou toda a sociedade mundial durante todos os tempos, é o cuidado de si. É o cuidado de si. Ele fala, não há sequer tempo, escola filosófica, religião, partido político que não tenha passado pelo cuidado de si. Eu achei isso tão interessante, a hermenêutica do sujeito. É isso que ele, por isso o nome tem esse nome. A forma mais conhecida do cuidado de si é a lendária frase socrática, conhece-te a ti mesmo, que constitui a história das relações do sujeito com a verdade. Essa busca de conhecer-se a si mesmo, segundo Foucault, é o caminho para procurar a sua verdade. É isso que a gente faz na terapia, é isso que a gente faz na igreja, é isso que a gente faz em todos os processos que te apoiam na vida. E ele diz assim, e é muito interessante que não há preconceitos quanto ao cuidado de si. E eu acho que hoje nós chegamos no máximo do cuidado de si, da conceituação de cuidar de si. Se você quiser hoje em dia maltratar a sua saúde, é muito difícil. Eu quero fumar, é muito difícil. Todo mundo vai te recriminar, todas as normas sociais são contra fumar, a pessoa vai te repreender na rua, vai ser uma confusão. Se você quiser se drogar, vai ser difícil você se drogar, porque tem todo um aparato contra as pessoas se drogarem. Se você quiser ser um ébrio, né, um bom vivant como eu sou e tal, um boêmio, isso eu não sou, mas assim, é difícil, porque hoje em dia existe uma obsessão do cuidar de si. E esse cuidar de si, ele marca, é uma marca grande, e Foucault vai pesquisar isso. E assim, ele começa lá na Grécia helênica ainda.
E lá, já desde a Grécia Helênica, quando começaram as Olimpíadas, existia essa prática de pôr-se à prova e um regime de abstinências. É isso que se fazia na Grécia Antiga. Sócrates, quem não viu o quadro de Sócrates lá, resistindo Alcibiades, resistindo a toda forma de comida, resistindo aos estímulos, pelado no frio e tal, formas de abstinência e a prova. Acabamos de ter a Olimpíada, que é um regime de provas. E o que é o cuidar de si, senão uma vida de atleta? Mas o que isso tem a ver com direitos? É o que veremos. Essa vida de atleta, essa vida de uma pessoa que cuida de si, afinal de contas, um atleta não consegue praticar seu esporte se não cuidar de si. Foucault chama de vida ascética. E não é só Foucault. A gente vê uma série de pessoas e religiões tratando da vida ascética. Bom, e um dos textos que ele traz é que você precisava de fazer algumas coisas para buscar a verdade de si mesmo. Desde o tempo lá de Delfos, tem uma série de filmes que tratam sobre Delfos, você tinha que fazer certas cerimônias. Nós acostumamos nas igrejas a fazer aquela cerimônia da purificação, né? Em todas as religiões, em todas as crenças, não é de graça que se chega à verdade. É preciso um certo exercício. Isso quer dizer que nós não chegamos à verdade sem pagar um preço. Como se diz na economia, não existe almoço de graça. Nós somos inaptos, filosoficamente, para conhecer a verdade sem cuidar de nós mesmos. Eram necessárias purificações, renúncias ou conversões para se alcançar o privilégio de acessar a verdade. Isso era denominado de gnosiologia. Por isso que justificar direitos humanos dá mais trabalho do que justificar fakes. É mais elaborado mesmo, requer sacrifícios. Eu costumo dizer que alcançar direitos humanos é como emagrecer. Quem já tentou emagrecer aqui? É uma merda, né? É uma merda. Desculpa a expressão, é uma merda. Exige uma série de abstinências e provas. Se provar todo dia, eu consigo. Eu consigo e ser quase sempre derrotado, né? É muito difícil. Eu costumo dizer que direitos humanos, e não dá para você enganar. Você se convence. Não, estou fazendo dieta, aí cai no docinho, cai na cerveja, vai emagrecer? Não vai. Não vai. Por pouco que seja, não vai. Então, a gente tratar de direitos humanos tem que ser autêntico. Não dá para querer enganar o endocrinologista, entendeu? Dizer, não comi açúcar e a balança acusa. Entende? Então, eu preciso de fazer alguma coisa para conhecer alguma coisa de direitos humanos. Os direitos humanos são, portanto, um processo que se vai produzindo. Até a Bíblia mesmo fala: e conhecereis a verdade, né? Por que conhecereis? Porque não conhece. É um processo futuro que eu ainda não alcancei, que eu não consigo alcançar se eu não fizer certas coisas. E vai nos libertar. Bom, então, quando a minha atitude, o meu ato não corresponde àquilo que foi dito, ou seja, quando eu não sou autêntico,
já é uma indicação de que aquele fato que estamos discutindo não se refere a direitos humanos, quando a palavra dita não corresponde à realidade. O compromisso dos direitos humanos é com a boa-fé. Portanto, desconfie de maliciosos, ardilosos, argumentos que pendem para um lado, pendem para o outro, para tentar se adequar a uma determinada situação. Na análise de um direito ou de um discurso, se ele é muito volúvel, esse direito, esse argumento é muito volúvel, se ele for muito volúvel, ele não é um direito humano. Eis aí uma dica. Direitos humanos são ou não são? Não depende de uma interpretação maliciosa para justificar. Eu não preciso fazer adaptações ao discurso para dizer que isso é um direito humano ou não. Os alunos sempre fazem conosco, né, professor? Professor, olha com carinho no final da prova, né? Isso não é direito humano. Entendeu? Porque se eu preciso olhar com carinho, dar uma interpretação maliciosa, aquilo não é direito humano. A autenticidade é uma marca de direitos humanos. Então, se alguém, vai aí a primeira dica, se alguém vem com um discurso muito justificado, muito malicioso, muito interpretativo, muito elaborado, isso não é direitos humanos. Não tratamos de direitos. Até pode ser direito, mas não pode ser direitos humanos. Então, primeiro filtro para identificar fake news é a autenticidade do argumento para justificar aquele direito. Segundo filtro, direitos humanos têm objetivos políticos, públicos e universais. Essa vida ascética que eu falava agora há pouco é uma vida do emagrecimento, da comunhão com a pobreza, comer pouco, cuidar de si mesmo. Ela passa pela filosofia grega como um conceito de direito individual. Sócrates é morto por isso. No texto para Alcibíades, é o texto famoso, no texto para Alcibíades, ele cunha a expressão cuide-se, né? Cuidar-se, o cuidado de si mesmo, e ele vira uma obsessão isso para ele. Ele é apaixonado por Alcibíades, isso vira uma obsessão e ele morre por isso. Então, é preciso de preparar-se, cuidar-se, para se alcançar. E para que Alcibíades tinha que se preparar? Alcibíades era filho de uma família aristocrática. Ele precisava se preparar porque, comparado com os gregos helênicos, não era preparado culturalmente para governar. Marco Aurélio, imperador Marco Aurélio romano, tem um livro escrito sobre isso também, como preparar-se para ser um bom governador. E Sêneca também, outro estoico, ele tem um livro que trata sobre esse cuidar-se como forma de governo, preparando pessoas para governar. Portanto, não é uma ideia individualizada de cuidar-se para si mesmo, mas cuidar-se para si mesmo com objetivo social, político. Por que eu devo defender direitos humanos? Porque isso é um cuidado com a sociedade, com o político, com o público, com o universal. Aquele velho e bom ditado kantiano, né? Age como se aquilo que você fosse fazer, um imperativo categórico. Ou então de John Rawls também, fala nesse mesmo sentido, da universalidade, pudesse ser aplicado em todos os lugares da sociedade. Eu costumo dizer que o SUS é a maior evolução social da história da humanidade. O SUS.
Em nenhum outro experimento nós temos 220 mil milhões de pessoas criando um colchão de proteção social. Não existe outra história dessa na história da humanidade, nem atualmente em outros países. Esse compromisso social da sociedade brasileira de não deixar ninguém para trás. Por isso que eu digo que é o maior avanço civilizatório. Fico muito preocupado quando vejo pessoas falando contra o SUS. Não existe um acordo maior que já rendeu uma política pública, um acordo político maior do que esse. Não existe outro maior do que esse, onde a gente produz 220 milhões de pessoas são protegidas por esse colchão social. Que bom se a gente conseguisse fazer disso um direito humano. Claro, o acesso à saúde é um direito humano. Mas, assim, se a gente conseguisse contaminar todos os países, todos os lugares, todas as pessoas. Mas chega ali no cristianismo, esse conceito que era social, ele vai sofrer uma transformação. Os pais da igreja primitiva, mas ele era um conceito restrito para os filósofos e para as pessoas gregas ricas. Quem filosofava era o rico, era o romano rico. Somente com o cristianismo é que esse conceito vai se popularizar. Esse deslocamento marca uma certa facilitação do acesso à verdade. Pois antes, somente as famílias abastadas e aristocráticas, como as de Alcibiades, poderiam praticar o ócio, a meditação, os exercícios espirituais. Agora, na vida primitiva, esses exercícios de purificação, rituais, jejuns e práticas penitenciais passaram a poder ser praticados por grupos cristãos, não necessariamente nobres. Constituíam um ascetismo cristão, a busca de uma vida pura com Deus. E aí, a segunda marca que nós temos é que os direitos humanos são, portanto, universais. Se aquilo não puder ser aplicado em todo lugar, não for bom para todos, se for bom só para uma determinada comunidade, obviamente não são direitos humanos. Portanto, direitos humanos têm objetivos políticos públicos. Nós temos enfrentado um grande problema hoje em dia acerca dos direitos privados. Veja que a internet, todas as formas de ação social, de internet e redes sociais, não há público nisso, só há privado nisso. Nós vimos que as big techs fazem o que querem no mundo. Então há aí um processo de não direitos humanos. Não há um controle público universal que controle isso. Está na mão de alguns poucos. Então, direitos humanos não são pessoais ou neutros. Eu sempre digo, eu tenho lado. Pode até não gostar do meu lado, mas eu tenho lado. Direitos humanos têm lado. O princípio da igualdade, gente, a gente acostumou a pensar que o princípio da igualdade é uma coisa de igualzinho. A gente tem que deixar de ser ingênuo. Não, o princípio da igualdade, me desculpe a palavra, é um princípio que prestigia o fudido, o pobre. Porque quem é hegemônico quer igualdade? Já viu algum rico vender tudo que tem e seguir? Não faz, né? Só São Francisco. Então, então, o princípio da igualdade é um princípio que tem lado, apesar do nome. Qual lado? O lado do miserável. Direitos humanos, portanto, tem a ver com isso. Todos são iguais. Iguais para quem, camarada? Para aqueles que são pobres. Para aqueles que são desesperançosos. Então, direitos humanos não são neutros.
e nem são apolíticos. Ah, não gosto de política. São políticos. Se você quer relacionar-se com direitos humanos, isso faz parte da política, inclusive partidária. E não dependem de complementações ou acréscimos. Direitos humanos não precisam de vou esperar o bolo crescer para depois dividir. Vou esperar ter orçamento para depois proteger o direito da mulher. Os direitos das mulheres vão gastar muito dinheiro para serem implantados. Os direitos dos jovens em conflito com a lei, a gente tem uma completa inversão das coisas. Cuidar de jovens em conflito com a lei gasta muito dinheiro mesmo. Tem que gastar mesmo. Você vai em países avançados, a assistência social tem orçamentos enormes. E quanto a gente tem de assistência social nos orçamentos públicos, estaduais, municipais? Muito pouco. Muito pouco. Todas aquelas penas de advertência, todas essas coisas são muito pouco utilizadas, porque a gente não tem esse processo de politização, a gente terceiriza a educação muitas vezes. Então, outro filtro, direitos humanos são políticos, públicos, universais e universais. Direitos humanos, assim como o cuidado de si, dependem do logos. O que é o logos? Logos é o que dá a vida. Como que eu consigo identificar uma pessoa se eu não tiver um nome que a qualifique? Professora Catarina, se eu não a chamar de Catarina, como que eu vou habilitá-la a falar com vocês? Embora fisicamente exista, o que a qualifica é ter um nome, Catarina, que todos sabem. Identidade. Então, direitos humanos são identitários. Direitos humanos são claramente identitários. De reconhecer direitos de pessoas que sempre foram negados. Identitários para gênero, sexualidade, identitários para raça, identitários para todos que não têm nenhuma qualificação identitária. Há muito poucos anos atrás, uma pessoa que fosse do espectro LGBTQIA+, não tinha direito à identidade, não tinha nada. Imigrantes exigem suas identidades e não conseguem. Ana Arendt padeceu essa frase de Ana Arendt tem muito a ver com isso. Existem ONGs no mundo afora que tratam exatamente disso, porque o imigrante que fugiu da Síria não levou documento. E aí, como é que ele, para entrar nos Estados Unidos ou na Europa, em qualquer lugar, prova que ele é ele mesmo? E ele fugiu, está fugido de onde ele veio. Esse é um dos grandes problemas identitários. Então, eu preciso da palavra que me qualifique. O cuidado de si exige uma palavra. Sabe por quê? Porque é a palavra que muda a realidade. O que sai? Por que alguém se torna um atleta? Porque lá no interior dele ele ficou, eu consigo, eu consigo. Ninguém diz, não, você não consegue, não. Eu consigo, eu consigo. Aí ele cai do aparelho, ele erra a prova, ele não consegue nada, mas ele fica ali, eu consigo, eu consigo, eu consigo. Você viu durante a Olimpíada agora, né? Todos os atletas em aperto, pariu, e agora como é que eu faço e tal? E aí ele vai lá e se supera e faz aquilo. Então, os direitos humanos, eles dependem da palavra, porque é a palavra que descreve uma realidade adequada. Assim como o sonho é a expressão daquilo que é irreal, a palavra é o que descreve a realidade. Assim, a outra característica dos direitos humanos
é que eles são a descrição correta da realidade. Palavras existem para produzir discursos lógicos, racionais e reais. Tem um documentário no Globoplay chamado Extremistas, que mostra os extremistas do bolsonarismo. E ele mostra exatamente aquelas pessoas que lá estão vivendo um mundo irreal, pedindo um extraterrestre para, né? Algumas pessoas em surto. A gente vê muitas pessoas em surto em muitas situações. Essa é uma descrição irreal da realidade, fantasiosa. Essa realidade é produzida através do uso da palavra. Essa palavra, para nós, no direito, a logos, é baseada em princípios. Não é qualquer palavra. As palavras que significam, que têm a ver com direitos humanos, são palavras que passaram pela aprovação de princípios. Não são palavras novidades, não são fakes. Eu preciso de palavras que estejam de acordo com a lexis, de acordo com a hermenêutica. Somente as palavras persuasivas é que produzem resultado. Não podem ser quaisquer palavras. Só podem ser palavras que submetem ao critério da realidade. Se o argumento apresentado leva a uma interpretação surreal, irreal, isso não é direitos humanos. Isso não é direitos humanos. Então, eu tenho que tomar cuidado com palavras na hora de identificar direitos humanos. Porque as palavras têm que ser argumentos persuasivos. Argumentos persuasivos produzem a transformação interior que transforma o ser comum num atleta olímpico. É isso que é ter direitos humanos. Saber utilizar argumentos persuasivos, que façam sentido. Coisas que são sem sentido não são direitos humanos. Para que isso produza um resultado, uma internalização, para que a palavra produza um resultado, uma intervenção na vida do sujeito, o que é necessário? É necessário que o sujeito ouça. A palavra não entra se não houver escuta. A escuta é uma deturpação dos sentidos. Todo mundo já deve ter tido uma experiência com a música aqui, ficou, de certa forma, inebriado, tomando um vinhozinho, ouvindo uma musiquinha, ficou, de certa forma, mais simpático, né? Então, ouvir produz uma deturpação de sentidos. Existe uma forma adequada de ouvir. Quando a gente não ouve coisas boas, nós identificamos adversários da escuta qualificada. Então, direitos humanos exigem uma escuta qualificada. Quais são os adversários de um discurso, de uma palavra e de uma escuta qualificada? Tem dois grandes adversários. A lisonja e a retórica. Se o argumento é muito lisonjeiro, se o argumento é muito utilizando coisas de lisonjas para te convencer, desconfie se isso é direitos humanos. Direitos humanos não precisam de lisonjas. Direitos humanos não precisam de uma retórica muito qualificada, muito pavoneada. Os estoicos não gostavam
dos retóricos, porque eles faziam aquele serviço do advogado do diabo, de esconder a verdade, né? De convencer o outro pela palavra. Então, como eu aplico isso nos direitos humanos? Direitos humanos não aconselham violência, morte, escravização, ou submissão. Esses são conselhos incongruentes com os direitos humanos. Professora Catarina, eu tenho tido muita dificuldade dos nossos jovens ouvirem, entende? Eu acho que essa governança algorítmica, eu tenho chamado de, esse termo é de Pablo Ornelas, a governança algorítmica privada tem produzido em nós uma certa surdez. A professora tem visto na UFES que a gente não tem formado turmas. Antigamente era difícil entrar na universidade. Agora tem cursos que estão fechando porque não tem interesse de entrar na universidade. Vários cursos. As pessoas não querem ouvir mais os professores, ainda que certos professores não mereçam ser ouvidos, mas as pessoas não querem gastar muito tempo com isso mais. As pessoas... Aquele documentário que eu sugeri a vocês, ele tem 43 minutos. Eu obriguei minhas turmas a assistirem, Mariana é testemunha aqui, eu obriguei minhas turmas a assistirem, mas chega o relatório para mim... Chega o relatório para mim que as pessoas assistem 5 minutos. É impressionante, as pessoas não têm paciência. Os caras de música, hoje em dia, fazem música de 2 minutos só, não pode passar disso. Porque ninguém tem paciência de ouvir uma música 5 minutos, né? Então, essa escuta qualificada nos falta muitas vezes. E essa governança, essa incapacidade essa ansiedade, esse ritual agonístico que a governança algorítmica tem produzido em nós, tem produzido uma incapacidade de ouvir. E qual o problema disso? Quando eu não ouço, isso não faz parte de mim. Isso não é internalizado na minha vida. E isso tem sido uma dificuldade. Os direitos humanos, então, dependem, como eu disse, de uma descrição adequada da realidade, de uma escuta qualificada, de uma palavra qualificada, de um lexos qualificado, e dependem também de outro sentido do cuidado de si. Todas essas coisas são formas de cuidar-se. Quer ter uma visão clara. Gente, eu já estou acabando, só mais 2 horas, tá? A visão é um instrumento para o exercício da leitura, entre outras coisas. Mas a visão também pode ser deturpada pelos sentidos e por muitas outras coisas. Isso deve ser, e isso deve-se ao que está formalizado. A visão é o que nos permite o exercício da escrita. Todos os filósofos ensinavam os seus alunos a escreverem. Por quê? Era uma forma de cuidar de si. Todo mundo que já escreveu uma tese, uma dissertação, sabe que isso é um processo grande de reconstrução da sua vida, dos seus pensamentos. E o que te reconstrói e faz esse processo ser transformador? É a escrita. É a escrita, compor um logos, um grupo de palavras, textos que você recolheu, talvez seja a coisa mais importante neste processo todo de cuidar-se de si mesmo. Hoje em dia tem uma profissão, os terapeutas, né, que fazem, né, quando não existia as terapias, as pessoas escreviam suas, né? Eu tenho um certo receio da inteligência artificial, embora seja muito recente, essa invenção do Zanetti, conforme eu disse, né?
Eu tenho um certo receio da inteligência artificial, porque pode ser que a gente, como a bomba atômica e outras modernidades, se arrependa dela no futuro. Tem algumas modernidades, algumas tecnologias que era melhor que a gente não tivesse desenvolvido, né? Então, eu tenho um certo receio, embora conheça pouco, imagine. A gente não vai escrever mais, nenhum de nós. Eu peço, ele me entrega. Nós, professores, hoje em dia, agora só pedimos aos alunos, mas agora a gente ainda diz o que está errado, mas daqui a pouco não diremos mais, né? Esse é um mundo obscuro e privado, que ninguém tem acesso ao controle. Que ninguém tem acesso ao controle. E vocês viram ano passado a dificuldade que foi a tentativa, mera tentativa de regulamentação do Big Tech, das redes sociais. Então, aquilo que não é público, que não é universal, que é privado, que não é claro, que não é disposto a partir de uma visão clara, não atende a critérios de direitos humanos, tem que ser visto com a grande reserva. E os direitos humanos também exigem um comportamento do cuidado de si, que é a anamnese. Todos aqui que têm filhos já foram no pediatra, e o pediatra consulta com o pediatra 2 horas, né, Catarina? O que comeu? O que aborreceu? O que fez? 1 hora da manhã fez o quê? 3 horas da manhã fez o quê? 5 horas da manhã comeu o quê? Comeu, bebeu o quê e tal? Anamnese. É um processo de reconstrução do dia, de meditação, de avaliação. E ali descobre ali que comeu um peixe estragado, comeu um negócio, tal. Isso é anamnese. Todas as religiões e culturas fazem um tipo de anamnese. O que a gente faz na igreja, na confissão dos pecados, na análise, no pedido de perdão a Deus, né? Tudo isso foi institucionalizado. Tudo isso foi uma produção de verdade a partir de um instrumento chamado instituição. No direito, a gente faz a mesma coisa. O processo, a confissão, leva a um processo de anamnese. No final das contas, quando a gente condena um réu, a gente espera que ele faça uma reflita sobre o cantinho do pensamento, né? Que ele reflita e dali surja uma nova possibilidade, quem sabe. Então, a afirmação de dogmas que não admitem a revisão de conceitos, por exemplo, a família é só homem e mulher e nada mais pode mudar, é o tipo de um dogma que não se submete à revisão de conceitos. Então, pessoas que defendem que casamento é somente a união de homem e mulher não admitem a revisão de conceitos. Essa é uma visão equivocada da realidade, porque, embora ele não admita, as pessoas continuam multiplicando suas formas de ver a vida. As suas formas de ver a vida e não admite uma revisão de conceitos. Portanto, se uma notícia, um argumento, um dogma não admite revisão de conceitos, ele também não é um argumento que se submeta, que passe na prova de ser direitos humanos ou não. Bom, eu vou concluir aqui, então, dizendo que o homem grego devia se cuidar para chegar à verdade, pois, a princípio, naturalmente, o sujeito não era apto para alcançar a verdade. Era necessária uma transformação, uma viagem para o seu interior para que a verdade lhe fosse revelada. Assim também, na filosofia, a vida cristã é igualmente regrada nos seus mínimos detalhes. Lá na vida monástica medieval, isso é levado ao extremo. Nos monastérios, os minutos são controlados. Foucault marca essencialmente 2 práticas essenciais: o regime de abstinência e a prática de provas. Essa vida ascética era uma exigência. A vida deveria ser posta à prova.
existia sempre uma relação de agonia, sempre um infortúnio humano que o impedia de conhecer a verdade. E que acaba engrandecido por sua capacidade sobrenatural de ser provado. Mítico herói. Na filosofia grega, acesso filosófico, o exame de consciência, tinha o objetivo de avaliar ações apenas para verificar se a verdade uma prova de era uma prova da sua autenticidade. Já na acesso cristão, as práticas e renúncias que o sujeito fosse capaz de fazer é que conduziam uma vida para a verdade. Em ambas, o exercício do cuidado de si passavam pela meditação. Não é por acaso que na obra de Descartes, que foi a base do iluminismo, no século XVI e XVII, desenvolveu-se um método que tinha por objetivo buscar o método de se chegar aos direitos humanos. E que lá nos anos mais adiante, 2 séculos depois, chegamos aos direitos humanos. Portanto, a minha tentativa de hoje foi explicar para vocês um método, relacionar um método de verificação da verdade a partir de um conceito de direitos humanos. Muito obrigado a todos pela atenção até agora.